Efésios capítulo 1, versículos 15 e 23. Olha o que diz a palavra. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Diga comigo, pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todos os governos e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Pai querido, te adoramos, glorificamos o teu nome por esta rica oportunidade, Senhor amado, de juntamente com a tua igreja aprendermos desse texto, ser ministrado nesse texto. E o teu Espírito Santo já faz presente aqui. O teu Espírito Santo já tem ministrado no meu coração, como já tem ministrado também no coração da tua igreja, ó Pai, de uma forma geral. Palavras que falaram diretamente aos nossos corações. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor ainda não terminou aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que o Senhor continue ministrando nos nossos corações a tua palavra. E que essa vigília, Senhor, seja realmente impactante nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui renovados, transformados, cheios do teu Espírito Santo, cheios da plenitude do Senhor, cheios do poder do Senhor. Pai, no nome de Jesus, assim nós oramos e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma riqueza de entendimento ou de palavra. E eu quero trazer para os irmãos um entendimento sobre as riquezas espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma isso aqui no texto, né? Que nós sejamos cheios desta riqueza espiritual. E quando nós lemos a leitura da carta de Paulo aos Efésios, a oração de Paulo aos Efésios, não há relato de nenhum pedido de coisas materiais. Não há nenhum relato. Se você for ver a carta de Efésios, você vê que Paulo, ele não relata coisas materiais. Paulo pede não para ter bênção, ele pede não para ter bênçãos espirituais, mas para que eles entendam que já são ricos espiritualmente. Uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos entender é que nós somos ricos espiritualmente falando. Nós somos cheios de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus pode fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui. Passar aqui meia-noite, né? Das 6 até meia-noite, adorando a Deus, louvando a Deus. Isso tem uma riqueza. Isso tem uma riqueza que você não encontra no mundo, mas você encontra aqui, juntamente com o povo de Deus. Porque nós somos ricos espiritualmente falando. Deus nos deu o Espírito Santo. Aleluia. Deus nos capacitou para isso. Deus nos encheu da sua glória. Deus nos encheu do teu Espírito, para que nós podemos realmente transmitir esta verdade para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós somos ricos espiritualmente falando.
Nós temos muito mais bagagem espiritual falando do que o presidente da república. Nós somos capacitados muito mais do que o presidente da república, porque nós falamos diretamente com o maior presidente, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nós temos muito mais autoridade do que o presidente da república no mundo espiritual falando, porque nós temos o Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que usufruir desta graça maravilhosa, deste poder maravilhoso em nós. Mas nessa noite eu quero trazer para nosso entendimento essas riquezas espirituais em Cristo. Quais são essas riquezas espirituais em Cristo? Na carta que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não é só algumas bênçãos, todas as bênçãos espirituais estão reservadas para mim e para você. Bênçãos sobrenaturais. Paulo revela nos versículos de 1 ao 14 que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós precisamos conhecer essas riquezas. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez não tenha uma noção básica, mas eu quero passar para você. Eu tenho quase certeza que você sabe quais são essas riquezas. Algumas delas eu quero passar. Não são todas, são infinitas. São muitas as bênçãos que Deus tem para nós, as riquezas espirituais em Cristo. A primeira lição que eu quero trazer para nós nessa oportunidade, essa riqueza que nós precisamos ter, segundo o apóstolo Paulo, lá no versículo 17, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual é a primeira riqueza espiritual que nós precisamos ter? Pleno conhecimento de Jesus. Conhecer quem é Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo na sua plenitude, olha aqui algo interessante. Quando nós conhecemos a Cristo na plenitude, nós não nos importamos mais com a nossa reputação, com a nossa carne, com as nossas vontades, sim ou não? Você queria estar deitado uma hora dessa, não queria? Dormindo, o seu corpo está pedindo isso, cama, quero dormir, quero jantar, mas você mata a sua carne, você está aqui, amém? Porque você tem a plenitude do Espírito, você está cheio de Deus. Esta é uma riqueza que nós temos, nós somos cheios dessa plenitude, e por isso, queridos, quando nós somos ricos disso, nós não nos importamos mais com essa matéria, nós queremos encher o nosso espírito, nós queremos alimentar mais o nosso espírito, é por isso que nós estamos aqui, aleluia, aleluia. Somente aqueles que têm sede do Espírito Santo fica num lugar como esse, porque querem mais de Deus, querem encher mais de Deus, aleluia. De maneira nenhuma aqueles que não têm sede vai estar aqui, mas aqueles que têm sede do Espírito buscam o Espírito. E aonde nós podemos buscar o Espírito Santo? Na comunhão entre os irmãos, na leitura da palavra, na oração, na igreja, num culto como esse. Nós buscamos a presença do Espírito Santo, no pleno conhecimento dele, querido. Nossos planos, projetos, visa coletividade, não visa só nós mesmos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós pensamos no outro, nós pensamos na nossa família por completo, nós pensamos no coletivo, porque nós temos o Espírito Santo. Eu não penso só em mim. Abre um parênteses aqui. Sempre quando eu vou na rua e às vezes eu dá vontade de comer alguma coisa, às vezes um docinho, um sorvete, um picolé, aí eu vou lá no freezer para pegar um picolézinho daquele, e eu lembro da minha esposa na hora. Eu tenho que levar um para ela. Coletividade. Vocês concordam com isso? Eu não consigo pegar lá um picolé e comer sozinho, sabendo que lá em casa tem mais alguém que precisa. Coletividade. Quem tem o Espírito Santo não anda sozinho. Quem tem o Espírito Santo divide. Ele pensa no próximo, ele pensa no amigo, ele pensa no irmão, ele pensa no pai, ele pensa na mãe. Ele não quer agir sozinho, ele não quer só para ele. O Espírito Santo faz isso. E como que nós podemos ser assim? Com o pleno conhecimento de Cristo.
Quando nós conhecemos a Cristo por completo, não por partes. Quando nós temos sede de Deus, quando nós temos sede do Espírito Santo, nós fazemos as coisas diferentes. No pleno conhecimento dele, meus irmãos, sempre nos colocamos na dependência dele, porque nele somos consolados, nele nós somos corrigidos, nele nós somos ensinados. Quando nós temos o pleno conhecimento de Cristo, nós buscamos na fonte, nós buscamos em Cristo. Nós sabemos que é só nele que nós encontramos a paz, só nele que nós encontramos a verdade, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida está nele, a plenitude está nele. Não tem como você viver uma vida plena, não tem como você ser feliz nesta terra, se você não ter esta verdade no seu coração, esta riqueza espiritual, o pleno conhecimento de Cristo, o morrer-se para o mundo, sacrificar a sua carne, não se importar com a sua reputação, os seus projetos, os seus sonhos, você compartilha com aqueles que estão à sua volta. O Espírito Santo não deixa nós agirmos sozinhos. O Espírito Santo sempre faz nós lembrar: tem mais alguém que você precisa ajudar, tem mais alguém que você precisa dar uma palavra, tem mais alguém que precisa ouvir você. Você sempre está envolvido com pessoas, não sozinho. Não sozinho. Por isso nós precisamos conhecer o pleno conhecimento dele. E para completar isso que eu estou falando, lá no versículo 18 e 19, o texto que nós lemos diz assim: para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. No pleno conhecimento dele, sempre nos colocamos na dependência dele, porque ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Quando você está dormindo lá pelas tantas da madrugada, não sei qual é a hora do seu sono pesado, o meu lá para 1 hora, 2 horas da manhã, 3h30 já começa a despertar, então deixei, estou precisando tomar remédio, mas não sei qual é o momento do seu sono mais pesado, mas eu quero que você faça uma reflexão. Se eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Faça uma reflexão para você ver o tanto que você é dependente de Deus. Na sua memória não registra nada daquilo que está acontecendo na madrugada. Você morre, você apaga. Você apaga na madrugada. Sim ou não? Você se apaga. Isso significa que naquele momento você está realmente dependente de Deus. Você não vale nada se não fosse Deus. Alguém pode chegar ali e fazer o que quiser com você. Você depende de Deus. No pleno conhecimento de Cristo, nós entendemos que Ele é tudo para nós. Nós não somos nada sem Deus. Tem um corinho antigo que diz assim, que o homem sem Deus, só eu para lembrar de hinos antigos, né? Que o homem sem Deus é como uma folha seca. Quem já ouviu esse hino? É uma folha seca caída no chão. Aleluia. O homem sem Deus é como uma folha seca, o vento leva para onde quer. A folha seca cai na lama, né? Os outros pisam nela. O homem sem Deus. Mas aquele que tem Deus no coração, querido, ele está sempre na rocha. Ele não é uma folha seca, ele é uma árvore plantada junto a ribeiro de água, aleluia, onde dá o seu fruto na estação própria. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito é como a árvore plantada à beira de um ribeiro de água, aonde dá os seus frutos na estação própria, e as suas folhas não secam. O Espírito Santo. Então, no pleno conhecimento do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito, nós somos capazes, porque Ele nos faz capazes. Esse texto também nos ensina dessas riquezas espirituais. A primeira riqueza é conhecer a Cristo na sua profundidade. A segunda riqueza é ter os olhos iluminados para enxergarmos a gloriosa esperança. Ter os olhos espirituais iluminados. Quem tem os olhos espirituais vê o gigante como um anão. Davi era esse homem.
Davi tinha os olhos espirituais. Quando ele viu aqueles gigantes na frente deles, afrontando o povo de Deus, ele falou: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Os outros, uma multidão de soldados corriam, estava com medo do gigante, porque não tinham os olhos espirituais. Mas aqueles que têm os olhos espirituais enfrentam qualquer gigante, qualquer montanha. Você sabe por quê? Porque quem vai na frente não é ele, é Deus que vai lutar por ele, é os anjos que vai lutar por ele. Querido, por isso, esta riqueza espiritual nós precisamos ter os olhos iluminados, sermos cheios do Espírito Santo, para podermos enfrentar os gigantes, para poder enfrentar as tempestades, as dificuldades. E o versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, quando nós temos os olhos iluminados, queridos, nós enxergamos as coisas diferentes. Nós vemos esperança. Nós vemos esperança. Mesmo lá dentro da prisão, como José estava, dentro do poço, como José estava, ele tinha esperança, porque os olhos dele eram iluminados. Se você tem a certeza que os teus olhos estão iluminados, se você tem certeza que o Espírito Santo está com você, em nenhum momento você pode desanimar, porque aquele que está com Deus, ele sempre terá vitória. A Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Esta é uma verdade bíblica. Então, se você tem essa certeza, tenha a certeza que a vitória vai chegar para você a qualquer momento. Olhos espirituais, iluminados. Aquele que tem os olhos iluminados, ele anda em lugar seguro. Aquele que tem olhos iluminados, ele não vai em qualquer lugar, porque os olhos espirituais do Espírito Santo está sempre mostrando para nós aonde nós devemos pisar, aonde nós devemos ir. Olhos espirituais. Esta esperança que ele fala, que o apóstolo Paulo fala, não é só para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. A esperança, essa gloriosa esperança que ele fala aqui, nós não podemos pensar também só nesta terra. É uma esperança que vai além dessa terra. Com os olhos espirituais você não enxerga só esse mundo. Com os olhos espirituais você pensa no céu, você pensa nas alturas, nas ruas de ouro, na água cristalina, enfim, na gloriosa esperança. Nós esperamos nisso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, quer saber do restante? Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, quando nós temos a certeza da gloriosa esperança, não é só para esta vida. Nesta vida você pode ter de tudo que você quiser, se Deus assim permitir. Você pode ter riqueza das maiores dessa terra, mas o seu coração não pode estar preso nessas riquezas. Você não pode colocar a sua riqueza maior do que a riqueza que está no céu, porque a própria Bíblia diz: guardai o tesouro aonde a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. A verdadeira riqueza está no céu. A verdadeira riqueza, querido, está lá na glória, aleluia. É para lá que você tem que juntar os seus tesouros. Não é aqui na terra. Aqui na terra tudo é secundário. Tudo aquilo que você pode ganhar aqui na terra, você ganha, e quando morrer vai ficar aqui mesmo. Mas aquilo que você conquista no céu, você vai encontrar com ela um dia, aleluia, e vai tomar posse da sua herança. Ter os olhos iluminados é pensar dessa forma. Não pensar só nessa vida, mas pensar exatamente naquilo que Deus tem para nós. Amém? Você crê que lá no céu tem bênçãos espirituais para você? Nosso olhar tem que romper o limite da naturalidade e atingir o sobrenatural. Você tem que atingir o sobrenatural. E como que nós saímos da naturalidade e olhamos só para o sobrenatural? Só com os olhos espirituais. Só com os olhos iluminados você vai saber
que a dificuldade que você está enfrentando hoje, ela é momentânea, logo vai passar. Gostei da frase do pastor Josenir, quando ele tem fé e as coisas acontecem. É assim que nós temos que ser. Pessoa que tem os olhos iluminados, ele sabe que a vitória está logo ali. Ele acredita que Deus não vai te deixar na mão. Ele acredita que Deus pode abrir uma porta, sim ou não? Deus pode abrir uma porta. Mas o ruim é quando nós ficamos só murmurando, reclamando. Não dá certo, Senhor, não aguento, Senhor, está doendo. Mas nós não lembramos de glorificar a Deus. Quem tem os olhos iluminados, para de orar, olhar para o natural e começa a olhar para as coisas sobrenatural. Meu irmão, você não é dessa terra, nós não somos daqui. Nós temos que pensar nas coisas sobrenatural. O apóstolo Paulo diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração. Quer dizer, pensar exatamente aquilo que Deus quer que você pense. Enxergar a coisa com o coração, não com malícia, mas deixar Deus agir em todos os momentos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Então, ter os olhos iluminados encaixa exatamente nesse texto. Se você tem os olhos bons, e olhos bons aqui, olhos iluminados, olhos do Espírito, olho que enxerga além do natural, olhos que enxerga além daquilo que os seus olhos naturais podem ver, mas você sabe que lá na frente, no outro dia, ou daqui um mês, daqui um ano, algo novo vai acontecer, porque os seus olhos não é natural, você enxerga o sobrenatural. Só com os olhos voltados para o sobrenatural é que vamos conhecer a incomparável grandeza do seu poder conosco, somente com os olhos espirituais. É possível alguém num hospital, eu já vi testemunho assim, os irmãos também já viram, de pessoas com câncer terminável. Já viu essa história? Pessoas com câncer, está lá esperando o dia para morrer, mas você vai lá, ela testemunha de Jesus, ela fala que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, ela canta louvor. Eu já vi vídeos assim, irmão, tem muita gente assim. Infelizmente nós conhecemos pessoas também que por causa de uma dor na coluna, de uma dor na perna, reclamam o dia inteiro, porque não tem os olhos espirituais. Pastor, mas está doendo. Eu sei, meu irmão, mas o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós é muito maior. Nós temos que agradecer a Deus. Nós não merecemos nada, nós não merecemos nada, mas Ele nos amou, aleluia. Ele garante para nós, se nós formos fiéis até o fim. O que é ser fiel até o fim? É glorificar a Deus até o fim, em todos os dias, mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando pela luta, porque você não está olhando o natural. O natural vai te dizer com realidade, a Bíblia fala isso, que quando nós vivemos no natural, o natural diz assim, ó, no mundo nós teremos aflições. Aqui as consequências do pecado de Adão ainda está sobre nós, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, aleluia, Ele vai tirar toda a maldição do pecado. Nós vamos agora ser livres totalmente da maldição. Esta é a promessa. É por isso que nós temos que ser felizes todos os dias. Sim, nós vamos ficando velhinhos mesmo, vamos acabando, a cabeça, o cabelo vai acabando, né? A gente vai engordando, as coisas vão ficando esquisitas, mas é natural. As coisas não vão ficar bonitinhas toda a vida, não. Vai cair um dia, irmão, vai. Não adianta você pensar, hoje eu estou novinha, né? Mas vai ficar velho também. Em tudo dai graça. Sim ou não? Em tudo dai graça. E tem uma coisa, se nós não olhar assim, querido, nós vamos ficar tristes, moribundo, reclamando. Ai meu Deus, eu queria ser diferente. Esses dias eu quase bati em mim mesmo lá, que eu estou querendo colocar uma peruca agora. Ué, para que colocar peruca? Eu sou careca mesmo, né? Imagina uma peruca aqui, cabeçoando. Eu não dou conta. Não dou conta. Você é careca mesmo, né, meu irmão? Olha outro carequinha ali, ó. Vambora. Você é careca mesmo. Deus quer assim, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dá graça. Aleluia. Aleluia. Enquanto a minha esposa estiver me aceitando, aleluia. Glória a Deus, né? Enquanto ela estiver gostando de mim, estou indo embora. Aleluia. Olhos espirituais. Olhos espirituais, lembrando da minha esposa, ela tem os olhos espirituais, ela não me abandona.
Se ela tivesse um olho carnal, já tinha me abandonado, porque é careca, feia desse jeito. Mas glória a Deus que tem os olhos espirituais, amém, querido? Aleluia. Você também tem que ter os olhos espirituais para o seu marido, para a sua esposa. Não olhe os defeitos, olhe as qualidades. Olha o coração, aleluia. Olha a amizade, o amor, o carinho. Olha para isso. Às vezes não. Tem um ditado popular que diz assim, que beleza não se coloca na mesa, né? Muitas vezes isso é verdade, né? Mas o importante é o amor, é o carinho, a sinceridade. Você vai em avante, em nome de Jesus. Olhos espirituais. Enxerga diferente as coisas. Com os olhos espirituais você não vê os defeitos, você vê as qualidades. E quando você vê algum defeito, você não aponta, você ajuda a melhorar devagarzinho, sem ela perceber que você está querendo dizer alguma coisa. Mas você ajuda porque tem os olhos espirituais. Amém? João capítulo 6, versículo 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graça. Olha esse texto que eu coloquei aqui porque tem uma graça especial. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui porque quando nós temos os olhos espirituais, nós enxergamos abundância em vez de escassez. Quando nós temos os olhos espirituais, nós enxergamos abundância em vez de escassez. E como é que nós podemos ter abundância? Olhando para esse texto, nós temos que colocar na mão de Jesus. Sim ou não? A Bíblia diz que ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão. Como é que houve abundância? Por que houve abundância? Por que houve abundância de pão e peixe? Por quê? Porque colocaram na mão de Jesus. Sim ou não? Colocaram na mão de Jesus. E quando nós colocamos na mão de Jesus, quando nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, ou vou usar outra expressão, quando nós colocamos o nosso salário, o nosso recurso nas mãos de Jesus, em primeiro lugar, querido, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Tudo que nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Ele abençoa, aleluia. Ele colocou ali uma multidão assentada, e Ele alimentou aquela multidão apenas com 2 peixinhos, ou 5 pães, ou invertido, né? Mas enfim, Ele alimentou a multidão. Você sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. A terceira bênção espiritual que eu quero passar para você, ou riqueza espiritual. A terceira riqueza espiritual é que a igreja é o corpo de Cristo. Saber que você faz parte. Jesus é o cabeça. Eu e vocês, nós somos o corpo de Cristo. Pastor, isso aí é riqueza? Ah, que riqueza. Que riqueza. Sabe o que acontece muitas vezes? Por nós lermos muito a Bíblia e ouvirmos muitas palavras, às vezes quando nós falamos uma frase como essa, você é o corpo de Cristo, não traz nenhuma emoção em você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esse Cristo, Ele deu a vida por você. Esse Cristo sofreu por você. Esse Cristo foi transpassado, coroa de espinho, amargamente. Se você lê a história do sofrimento de Cristo, você vai dar mais, nós vamos dar mais valor quando nós falamos assim: a igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte disso tudo. Olha o que diz no versículo 20: esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas embaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja que é o seu corpo. Amém? Então nós somos o corpo de Cristo. Esta é a bênção espiritual, a riqueza espiritual. Nós precisamos sair daqui entendendo: olha, estas riquezas espirituais têm que estar no meu coração. Quais são essas riquezas, pastor? Essas todas que eu falei para você: conhecimento da plenitude de Cristo, olhos iluminados, e saber que você faz parte do corpo de Cristo.
você faz parte do corpo de Cristo. Qual que é o meu horário? Já acabou? Aleluia. Ai, tá, já acabou, amém. Meu Deus. Olha, ficou faltando 3 pontos aqui, mas tá bom, depois nós terminamos. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé?